gente, estava falando sozinha. Se vocês me permitirem, bom, primeiro, obrigada, Verônica. Para mim é um prazer estar aqui nesse curso novamente. Eu acho que poder dividir essa apresentação, essa fala com Sara e Cris, que são pessoas muito queridas, eu acho que de uma jornada já grande aí, não só no comércio exterior, mas na defesa da equidade de gênero, né, nas nossas frentes de trabalho. Então, eu acho que é uma grata satisfação estar aqui com vocês. Se me permitirem, eu vou compartilhar a minha tela para que a gente possa começar nessa primeira etapa do nosso bate-papo aqui sobre comércio exterior e gênero, tratando um caso mais específico do Brasil. Deixa eu só... Sim, sim. Obrigada, gente. Então, eu vou tomar a liberdade aqui de começar retomando um conceito que eu trouxe na minha primeira fala, na terça-feira, que eu acho que é super importante quando a gente analisa questões de inclusão como um todo, né? Aqui no nosso caso a gente está falando de gênero, mas eu acho que ela vale para todas as frentes que tratam da inserção de grupos minorizados, tanto no comércio exterior como em outras agendas. A primeira delas, eu acho que é isso, né? É o conceito de igualdade versus equidade. E igualdade, de novo, é quando você dá a mesma ferramenta para que todos possam participar de uma ação ou ocupar um espaço. Isso não significa que uma ferramenta única, ela é o melhor caminho, vamos colocar assim, para que você consiga incluir todas essas pessoas num processo. A gente tem que lembrar que pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, históricos diferentes, dificuldades diferentes, e para isso a gente precisa conseguir adaptar um pouco os nossos instrumentos e os nossos mecanismos para que elas de fato possam participar. Eu tenho uma querida amiga minha que ela fala que equidade e igualdade é quando você convida amigos de diferentes tipos para uma festa. Equidade é quando você toca a música que eles gostam e você convida todos eles para dançar. Então é isso, é você gerar essa ideia de participação que é tão importante. E aqui, mergulhando nesse panorama mais atual do Brasil, eu quero destacar alguns dados desse estudo que foi muito pioneiro, feito pela equipe do Ministério do Desenvolvimento, que trouxe pela primeira vez um olhar de fato para a participação das mulheres no comércio exterior. Eu reforço essa iniciativa porque eu acho que ela não só precisa ser continuada, e eu tenho certeza que o Ministério fará isso, mas eu acho que ela precisa ser replicada em outros países, replicada em todos os estudos que nós façamos sobre comércio exterior, e que ela traga no futuro novas ferramentas, que a gente consiga trazer novas informações não só regionais, mas que a gente possa trazer de outros grupos minorizados, que a gente possa se aprofundar um pouco mais nos diferentes tipos de mulheres que compõem esse comércio exterior, né? Eu falava isso na minha primeira apresentação. Mulheres é um conjunto muito amplo, né? Nós somos mulheres diferentes, com histórias diferentes, com caminhos traçados diferentes, com objetivos diferentes. Entender isso também nos ajuda a trazer ferramentas para proporcionar uma equidade dessas mulheres no comércio exterior. E aí, se vocês me permitem, eu vou trazer alguns dados para conversar com vocês sobre desafios e oportunidades. Sei que minha colega Sara vai falar muito mais de desafios e oportunidades para vocês, mas eu acho que eu vou fazendo esses contrapontos para que a gente possa conversar. O primeiro deles, que eu acho que é um dado muito interessante que o estudo traz, é que no Brasil, pelo menos, as empresas que atuam no comércio exterior, elas pagam melhores salários. Então, isso é um fator muito interessante, né? Só que quando a gente olha para a participação feminina nessas empresas, a gente vê que essa participação ainda é inferior a 40%. Então, acho que um desafio que fica posto aqui, com base nesse dado, é tentar entender, né, mapear quais são as barreiras de acesso para que um número maior de mulheres possa participar dessas empresas. Né? Nós sabemos, por exemplo, já com vários projetos que fizemos, que as mulheres elas têm uma, digamos, uma falta de conhecimento ou talvez uma inabilidade para o desenvolvimento de idiomas no momento. Né? Então, temos um conjunto de mulheres que fala uma segunda língua numa menor proporção do que os homens. Será que é isso que afeta a entrada delas nessas empresas que fazem comércio exterior? Será que não? Que são outras barreiras técnicas ou de soft skills?
Acho que é fundamental que agora a gente consiga mapear essas barreiras, e com base nessas barreiras, eu acho que fazer um trabalho ainda maior, porque eu acho que ele já é feito, Sara vai comentar isso, né? Acho que Cris também, CNI, Apex já trabalham nessa frente, que é como que a gente investe em programas de capacitação e sensibilização para essas mulheres, e como que a gente mostra para esses homens, que são proprietários dessas empresas que atuam no comércio exterior, os benefícios da adoção de estratégias ESG, para que eles também se sensibilizem e entendam como que as empresas podem se beneficiar de uma participação maior de mulheres, tanto em termos de desenvolvimento, mas também em posicionamento internacional. Aqui eu trago os tipos de produto, porque eu acho que foi muito interessante essa visão que o estudo apresentou, né? Que as empresas que têm uma menor presença de commodities, vamos colocar assim, na sua pauta de exportação, elas apresentam uma maior participação de mulheres na força de trabalho. O que isso quer dizer? Que quando eu saio do campo das commodities no Brasil, e, por favor, não é nenhuma crítica, as commodities são extremamente importantes para a exportação brasileira, mas quando eu entro numa pauta de maior valor agregado dos produtos, eu consigo ter uma maior participação feminina. Isso é muito interessante de se analisar, né? Como a mão de obra das mulheres está muito voltada para produtos que são mais complexos, vamos colocar assim, né? Então, como que a gente consegue inserir mais mulheres nas principais atividades de exportação do Brasil? Eu acho que aqui fica uma reflexão, porque por mais que haja essa participação feminina em setores, vamos colocar assim, que trabalham com produtos que não são commodities, as commodities representam uma expressiva parcela da exportação brasileira. Então, como é que a gente pode também fazer com que mulheres ocupem mais esses espaços, né? Eu tive o prazer de trabalhar num projeto do Reino Unido que também olhou um pouco para cooperativas extrativistas no Brasil, e é super interessante olhar que quando você entra em muitas dessas cooperativas extrativistas, você consegue acessar grupos minorizados, não só mulheres, porque muitas cooperativas hoje no Brasil são formadas em uma grande maioria ou de forma expressiva por mulheres, mas você consegue também atrair ou impactar positivamente grupos que são marginalizados, como, por exemplo, quilombolas. A gente sabe que na região central do Brasil a gente acaba tendo uma produção extrativista grande de baru, então essa é uma oportunidade também, você consegue atingir grupos quilombolas. Para quem não sabe, quilombolas são descendentes de escravos no Brasil, que formam comunidades, então essa é uma possibilidade. Você consegue, por exemplo, ao trabalhar na cadeia da castanha do Pará, no norte do Brasil, você consegue acessar grupos indígenas, grupos de mulheres. Então, entender um pouco melhor como que a gente pode fortalecer a participação feminina também na área de commodities no Brasil é muito importante, porque ela representa uma parcela muito significativa da nossa exportação e ela é muito importante para nós. Um dado também muito curioso do estudo é que o destino dos produtos importa, né? Eu achei isso super interessante, que quando você olha, né, o aumento de exportações para países de maior renda, então quando eu estou falando de países que possuem uma maior renda per capita, eu tenho uma maior participação de mulheres no total de empregos dessas empresas. Então eu acho que aqui ficam algumas oportunidades para a gente olhar conjuntamente também. Como que você consegue investir nos diferenciais competitivos do ESG nesses mercados? Esse projeto, voltando de novo, que eu estava falando das cooperativas, né? Eu sei que aqui a gente não necessariamente está falando delas, mas a gente começa a ver como ainda falta para o empreendedor brasileiro uma visão de como gerar diferenciais nos seus produtos por meio de um storytelling atrelado a questões de sustentabilidade, de inclusão de grupos minorizados. Hoje nós sabemos que países com maior renda per capita, eles tendem a pagar mais por esses produtos, e eles inclusive buscam esses produtos muito mais do que no Brasil, inclusive, como uma forma de diferenciação dos consumidores. Então, poder explorar isso, e é explorar, obviamente, no bom sentido, capacitando as empresas e mostrando para elas como que elas podem destacar isso no mercado internacional, nesses mercados onde a renda per capita é maior,
é uma forma não só de impulsionar os produtos brasileiros, mas ao mesmo tempo de conseguir um posicionamento muito melhor para eles e até um valor melhor por esses produtos, né? Quando eu falo aqui, e eu acho que Cris é muito mais digna e muito mais especialista nisso do que eu, mas trabalhar em acordos comerciais, sejam eles bilaterais ou multilaterais, que beneficiem as exportações dessas empresas e de seus setores, é uma questão também muito importante, que já é trabalhada pelo Brasil. Eu acho que me que tem feito uma jornada brilhante em tentar trazer isso mais para a pauta dos acordos bilaterais e multilaterais, mas também pode ser, né, impulsionada ou ampliada. Um fato que eu acho que a gente precisa olhar é que a participação feminina ela é maior em empresas pequenas. Então, quando eu estou falando ali de micro e pequenos empreendedores, a gente acaba tendo uma participação maior feminina do que em empresas maiores, vamos colocar assim, né? Que aí eu estou falando já de médio barra grande porte. E o curioso é que os setores de menor participação feminina têm, em média, maior atuação no comércio exterior. Então, o que significa, assim? Olhar que a gente tem essa curva que quanto menos a participação feminina, quanto menor, perdão, a participação feminina, mais próximo da relação com o comércio exterior estão essas empresas. Então, a gente nota, e eu acho que os outros dados também reforçam isso, que as mulheres ainda têm uma dificuldade muito grande de estarem presentes em empresas que atuam no comércio internacional, seja na parte de importação ou exportação, dado pelo setor, dado pelo porte da empresa, né? Quando a gente fala de liderança, e aí eu estou saindo um pouco da participação da mulher como mão de obra, tá, para essas empresas, e eu estou olhando mais a questão da liderança, né, empresas que são lideradas por mulheres. E aí a gente tem uma questão que são uma relação de comércio exterior e o tamanho das empresas, né? Então, uma coisa que foi observado pelo estudo, que é super interessante também, eu acho, de novo, reforço que vale ser ampliado, inclusive ser usado como modelo para outros países, é que as mulheres, vamos colocar assim, elas estão em empresas menores, né? Então, a gente já olhou isso. E quando a gente olha para a exportação, a gente tem aí que apenas 14% das empresas que exportam são lideradas por mulheres, e elas, em geral, têm um tamanho muito menor do que aquelas empresas lideradas por homens. Isso por quê? A gente olha no estudo e ele diz que os custos e barreiras ao comércio afetam as empresas menores de maneira desproporcional. Isso a gente sabe, né? Toda vez que você precisa, né, digamos, de impulsionamento financeiro, quanto maior a empresa, mais fôlego ela tem, e isso acaba afetando as empresas brasileiras lideradas por mulheres que têm um porte um pouco menor. Acompanhado disso, eu acho que a gente tem um grande desafio, que é o baixo conhecimento das mulheres sobre gestão financeira, tá? E isso é uma coisa que eu acho a PEX pode trazer, talvez até a Sara, na fala dela, tenha mais dados, mas a gente olha que toda vez que partimos para uma capacitação voltada para mulheres, é muito latente essa dificuldade financeira que elas têm, tanto do ponto de vista de acesso a linhas de crédito para exportação ou importação, que possam ajudá-las, como conhecimento. Agora eu não vou me lembrar o estudo, mas há um estudo no Brasil que mostra, se não me engano, ele é do Sebrae, que uma parcela significativa dessas empresárias, elas terceirizam toda a parte financeira para ou uma outra empresa ou, em geral, para outra pessoa, que é um homem, inclusive. Então, assim, o baixo letramento feminino na gestão financeira é um problema que precisa ser enfrentado no Brasil, seja por programas que desenvolvam essas capacidades nas mulheres, mas também por linhas de crédito e financiamento que sejam exclusivas para as mulheres e que olhem para elas, né, e suas necessidades específicas, que, novamente, são diferentes das dos homens, não só por estarmos, vamos colocar assim, mais colocadas dentro de empresas menores, mas porque também o fôlego é menor, os produtos são diferentes. Eu acho que olhar para isso é muito importante para que a gente gere, novamente, não só igualdade, mas equidade. E aí, quando a gente olha a participação feminina
e o produto e a proteção tarifária. É curioso esse caso, porque a gente acaba olhando que hoje as mulheres elas se concentram muito, a gente já sabe disso, né? Acho que isso foi pautado nas últimas aulas do workshop, que as mulheres elas estão majoritariamente, vamos colocar assim, em produtos, em setores, perdão, que têm mais valor agregado, como a gente já olhou, mas que eles também acabam sofrendo com tarifas superiores do que outros produtos. E aí, se a gente for olhar, por exemplo, quando você olha toda a parte da participação feminina na área têxtil, na área de cosméticos, né, na área de serviços, todos esses setores que têm uma participação maior das mulheres, eles acabam sofrendo internacionalmente com tarifas muito maiores. E isso acaba sendo um impeditivo para o crescimento dessas empresas. Então, eu acho que tem um desafio aqui de como que nós podemos trabalhar uma redução de tarifas para setores dentro dos nossos acordos, obviamente, para setores e produtos que têm uma maior participação feminina, né, visando assim a inserção delas e o sucesso delas dentro do mercado internacional, e ficam os acordos para que sejam pensados também. Acho que a secretária Tatiana Prazeres, em uma das reuniões que eu pude acompanhar dentro do Ministério, mencionou essa necessidade, e eu fiquei muito grata ou muito impressionada em ver a sensibilidade do próprio Ministério para que, de fato, os acordos passem a olhar com mais atenção os setores que têm uma maior participação feminina. Tá? Aqui a gente traz uma questão que eu acho que dentro das possibilidades, né, desse primeiro estudo, e de novo, eu acho que ele é um ótimo ponto de partida e vai ser só melhorado a partir de agora, a gente já traz um primeiro recorte sobre desagregado, que eu diria a vocês, que é quando a gente começa a olhar essa questão da participação feminina pelas regiões do Brasil. E aí, obviamente, vocês, né, não é surpresa, pelo menos para nós, brasileiros, nenhuma, que você tem aí mulheres participando do comércio exterior e empresas que estão localizadas na região sudeste do país. E eu acho que aqui fica um desafio sempre posto e sempre muito válido de como que a gente pode levar mais desenvolvimento e mais exportação, vamos colocar assim, para aquelas empresas que estão na região norte, principalmente para aquelas que são de propriedade de mulheres, por mais que elas sejam um número menor, né? Eu acho que quando você impulsiona essas empresas, elas acabam virando cases de sucesso que atraem outras mulheres a empreender e a exportar também. Aqui, eu acho que os eixos avaliados pela pesquisa, quando a gente olha, fica o convite para que todos leiam, a gente olha a remuneração das empresas, como eu coloquei naquele primeiro slide, a gente olha os tipos de produtos e setores, o destino desses produtos, o porte das empresas, a participação no comércio exterior, a proteção tarifária e a região. Aqui fica, obviamente, até não só uma sugestão, eu sei que tem pessoas do Ministério aqui acompanhando, mas até um wishful thinking de que as novas pesquisas, né, elas possam cada vez mais entrar em dados aí interseccionais, para que a gente possa trazer uma visão mais completa, eu diria, do que é essa participação feminina, pensando em outros eixos, né, de raça, de etnia, de classe social. Eu sei que isso com base de dados é super complexo, mas eu acho que fica como uma provocação para que a gente consiga cada vez mais olhar e entender quem são essas mulheres e como que elas atuam dentro dos seus grupos, né? E assim que a gente possa pensar novos serviços, novos produtos que façam sentido para elas. Aqui eu acho que um ponto muito importante, saindo agora um pouco do estudo do MDIC, e só trazendo um outro dado, talvez Sara até explore um pouco mais isso na fala dela, a gente viu que com a pandemia muitas mulheres entraram no comércio eletrônico, né? E muitas já estão se aventurando no comércio eletrônico transfronteiriço, né? Ou então o cross-border, que nós chamamos. E impulsionar a participação dessas mulheres é muito importante nesse comércio digital, principalmente porque ele gera uma questão que eu pontuei lá na minha primeira apresentação, que é aquela importância de você dar à mulher flexibilidade dentro da jornada de trabalho dela,
já que nós estamos aí numa jornada dupla, tripla de trabalho, esse comércio eletrônico, ele acaba ajudando muito as mulheres nesse processo de flexibilidade, e ele apoia muito empresas que são menores, que não têm uma estrutura tão grande, mas geram canais de escoamento muito importantes e muito ricos para essas empresas, tá? E aí, trazendo aqui, quando a gente fala, eu acho que esse ponto é fundamental, eu, felizmente, não conheço também as redes de apoio de outros países da América Latina, mas trazendo aqui um olhar sobre o Brasil, eu acho que as redes de apoio que atuam no comércio internacional e que têm essa pauta de gênero, quando você traz elas juntas, elas geram um fator não só de awareness para as pessoas, né, de conhecimento, mas ela também propicia que você pense em novas soluções e soluções integradas. Trazendo aqui para vocês, né, eu acho que... Ui, trem. Voltou, só um minuto, gente. Perdão. Aqui, eu trago, obviamente, a rede que eu faço parte, nós somos a Women Inside Trade. Fico muito feliz porque temos outras mulheres aqui que fazem parte da rede, não só a Cris, como a Sara também estão lá conosco. Eu acho que é uma rede muito poderosa, porque quando a gente começa a olhar, nós hoje somos mais de 450 profissionais e estudantes que atuam no comércio internacional. E aí aqui é importante dizer que eu não estou falando necessariamente da empresa que está exportando ou importando, mas eu estou falando de mulheres que hoje são especialistas em diferentes áreas do comércio internacional, desde a parte aduaneira até a parte jurídica, acordos internacionais, promoção comercial, atração de investimentos. Então, você tem dentro dessas redes, e no caso da WIT especificamente, um leque de profissionais que não só entendem muito da parte de comércio exterior nas suas diferentes vertentes, mas que trazem em si também um fator da sensibilidade à inclusão de gênero e como que a gente pode trazer um olhar feminino para esses processos e ajudar na educação das empresárias, né, e no apoio a essa comunidade feminina que quer ingressar ou expandir os seus negócios no comércio exterior, tá? Nós não somos a única rede, ainda bem, nós temos outras redes maravilhosas no Brasil. Eu acho que quando a gente fala de redes de fomento de empreendedorismo feminino, nós temos o case da Rede Mulher Empreendedora no Brasil, que é sensacional, uma rede criada pela Ana Fontes. Hoje já atua em muitos projetos em parceria com a CNI, com a Apex Brasil, com os ministérios. É uma rede que capacita as mulheres para que elas possam empreender, isso é sensacional no Brasil. E uma outra rede que se chama Preta Hub, que aí eu acho que eu volto um pouco naquela linha de como você consegue ativar as redes não só para acessar mulheres, mas você consegue olhar redes que hoje conseguem atingir um público específico dentro do grupo geral de mulheres, como, por exemplo, o Preta Hub, que hoje apoia mulheres negras nesse processo de empreendedorismo. Eles geram... Eu tive a oportunidade ano passado de participar de uma ação de capacitação de empresárias negras que depois puderam ir para uma feira, participar da feira, Feira Preta no Brasil. E isso é um marco muito importante no amadurecimento desses novos negócios, né? Aqui a gente tem uma rede que é uma rede de uma colega também muito querida da Monique, que ela traz a versão do empreendedorismo feminino, mas dentro do comércio exterior. Então, dentro dessa rede, que se chama Mulheres no Comex, você acaba tendo acesso a muitas empresas lideradas por mulheres hoje, ou mulheres que atuam em empresas de comércio exterior, mesmo ali na ponta, que estão sendo capacitadas, elas são sensibilizadas, são acordos que são firmados. Então, o trabalho dessas redes, quando a gente se soma nas suas diferentes competências e nas suas diferentes visões, ela sempre colabora para um comércio exterior que seja mais inclusivo e equitativo, que é muito importante também. Quando a gente fala, e aí trazendo só programas nacionais e internacionais que têm levado essa bandeira, e é muito importante, ontem eu estava inclusive numa reunião, num evento na Anshan, no Brasil, e uma pessoa do Ministério do Planejamento reforçou, né, como que agora a gente tem uma abertura maior para falar desses temas, e como isso, essa sensibilização e essa pressão social, inclusive, nacional e internacional, para que a gente fale desse tema de inclusão, tem propiciado oportunidades para desenvolvimento de novos programas, sejam eles 100% brasileiros ou em apoio com outros governos. E aí aqui eu trago para vocês alguns exemplos, tá?
Trago esse primeiro exemplo que foi do programa que eu participei, que é esse programa Brasil Trade Facilitation. Ele foi um programa de uma parceria de 3 anos entre o governo do Reino Unido e o governo brasileiro. Esse programa, para mim, ele foi assim um momento muito importante, porque eu, particularmente, nunca tinha presenciado uma ação internacional que trazia tão forte a questão de gênero. E aí a gente, dentro desse programa, a gente pôde fazer o que é pautado pelo governo do Reino Unido como uma premissa para os programas de desenvolvimento deles, que é o gender mainstream. E eu acho que isso gerou inúmeras lições, não só para nós, mas para todos os parceiros que trabalharam nessa iniciativa. A gente tem o Sebrae Delas, que é uma rede enorme também, um programa do Sebrae que tem tido um alcance muito significativo na promoção do empreendedorismo feminino. A gente tem esse programa de mentoria que foi lançado pela Apex Brasil junto com o MDIC, que fala sobre a mentoria de mulheres para exportar, então o programa Elas Exportam. Eu vi agora nas redes que a CENI está chamando também por um programa que está sendo feito em parceria com redes que foram apresentadas aqui do Mulheres Globais, e aí falando sobre a participação feminina nessas cadeias de e-commerce cross-border, né, que é muito importante, é de fato uma solução muito interessante para empreendedoras brasileiras acessarem o comércio internacional. E a gente também tem esse programa da Rede Senar, que faz parte, para quem não sabe, da Confederação Nacional da Agricultura no Brasil, e eles têm esse Mulheres em Campo, né, que também trabalha nessa questão de capacitação das mulheres que estão no campo, voltando lá àquela temática que eu já tinha abordado de como é importante investir para que a gente também consiga fazer as mulheres que estão trabalhando com commodities ou as mulheres que estão no campo também serem representadas dentro do comércio exterior. Bom, aqui, só para tentar amarrar essa ideia, que eu acho que é extremamente importante, que, a meu ver, é o case do Brasil dessa atuação conjunta que nós temos, né? Então, eu vejo 3 partes nesse processo. Eu vejo os governos, tanto no nível nacional ou no nível internacional, apoiando na geração, né, de projetos ou até mesmo de acordos que facilitem a inclusão das mulheres em comércio internacional. Vejo essas redes de mulheres que hoje conseguem conjuntamente propiciar treinamento, capacitação, awareness, várias questões relacionadas à inclusão e equidade de gênero. E do outro lado, né, um braço extremamente importante, eu vejo as empresas e órgãos vinculados ao governo, e aí citando aqui, a Cine é uma empresa privada, mas a Apex Brasil, que juntos conseguem dar vazão na criação de programas e plataformas para impulsionar essa participação feminina, né? Então, acho isso extremamente importante. Eu concluo aqui, eu acho que Sara vai trazer uma versão mais profunda do que são esses programas e essas oportunidades. Muchísimas gracias, Lara, por tu Muito presentación. obrigada, Lara, pela sua apresentação. Agora, vamos passar para a apresentação de Sara. Antes, eu queria lembrar que se vocês tiverem perguntas, podem levantar a mão eletronicamente, escrever no chat. A gente depois vai passar para as apresentadoras para responderem no final. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu vou apresentar agora Sara Saldanha Oliveira, ela é gerente de internacionalização da CNI. Sara é formada em Ciências Sociais, especialista em comércio exterior, com ênfase em pequenas empresas e tem uma MBA em negócios internacionais. É estudante e mestranda em gestão de organizações estratégicas pelo Centro Universitário ISB de Brasília. Tem grande experiência em desenvolvimento de produtos e serviços para empresas, liderando projetos de promoção empresarial, inteligência comercial, mentoria e informação comercial. Tem mais de 25 anos com empresas, modelando soluções e programas e geração de negócios para a indústria brasileira. Ela foi titulada como mentora pelo Instituto Madrid e mentora voluntária no programa Aluna Mentoring, focado no desenvolvimento profissional de mulheres universitárias. Pode falar, Sara.
Obrigada, bom dia a todas e a todos. Agradeço inicialmente ao BID e ao MIDI pelo convite de poder contribuir com essa discussão. Como Lara bem colocou, o meu papel aqui hoje é talvez provocar um pouco e trazer uma perspectiva sobre os desafios que nós temos quando falamos de iniciativas relacionadas à diversidade, à equidade de gênero. E eu vou, obviamente, estive aqui com vocês desde da primeira sessão e pude acompanhar um pouco as discussões e os temas e a abordagem que foram dadas aqui, que foi dada aqui pelas diversas especialistas que me antecederam. É uma honra dividir essa mesa, esse bate-papo com a Cris e com a Lara, duas especialistas, duas executivas e especialistas no tema de diversidade de gênero e com quem eu já tive a oportunidade de aprender muito. Então, agradeço muitíssimo pela oportunidade de contribuir com esse bate-papo, trazendo talvez uma perspectiva diferente ou que se soma àquilo que já foi discutido até aqui. Bem, não é à toa que nós temos aí na tela, né, a Verônica projeta para a gente, obrigada, Verônica, pelo socorro, uma perspectiva extremamente masculina do que temos. Perfeito, já estamos vendo. Uma perspectiva masculina do universo que temos, né? Estamos falando, obviamente, de uma série de questões relacionadas e que impactam a participação da mulher no mundo corporativo e que precisam ser vistas e analisadas e, principalmente, enfrentadas numa perspectiva, e é essa provocação que eu gostaria de trazer, talvez um pouquinho diferente, né? Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre requisitos e competências, vamos entender um pouquinho como é que os programas no Brasil se organizam na contribuição e na visão que trago em relação a esses dois aspectos. Queria conversar um pouquinho sobre o trabalho que a Confederação Nacional da Indústria, aonde eu estou dedicada a uma agenda de projetos e iniciativas para a internacionalização, como é que a Confederação tem trabalhado essa perspectiva, quais são os achados que nós temos, discutir algumas lições aprendidas, e aqui, queridos e queridas participantes, eu queria fazer uma provocação sobre o nosso papel como formuladores de políticas públicas, como mentores e responsáveis por projetos estratégicos que visem a internacionalização do empreendimento feminino e, claro, passar um pouquinho sobre por onde já navegamos e por onde, na minha visão, nós deveríamos acelerar e avançar. Bem, podemos passar. Claro que eu não vou entrar aqui na perspectiva de tudo aquilo que já discutimos, né? Vou só fazer uma rápida abordagem, talvez para recordar ou para aquecer a nossa visão sobre o olhar de competências, que é o que eu gostaria de trazer para vocês. Nós falamos aqui sobre a utilidade do contexto enfrentado pela mulher no universo corporativo, falamos de economia do cuidado, compreendemos que as mulheres têm, quando empreendem, desafios conhecidos e velados, ou seja, desconhecidos, aqueles desafios que estão relacionados a crenças limitadoras que a própria empreendedora tem em relação ao seu negócio. Lara reforçou mais uma vez, mas nunca é demais colocar, quando nós falamos de equidade e de igualdade, né? O que buscamos, de fato, apesar da literatura abordar muito claramente a questão da igualdade, entendo que o que buscamos é equidade, condições, tratar diferentes como diferentes e permitir determinadas condições iguais de participação nessa partida que é o comércio internacional. Já passamos e navegamos pela perspectiva das políticas públicas como um indutor, um instrumento gerador de competitividade e também de inclusão, como uma ferramenta de inclusão das empreendedoras nesse universo. Compreendemos diversos benefícios da lente de gênero no comércio internacional. Lara expôs alguns números, né? No caso do Brasil, apenas 14% das empresas que atuam no comércio exterior são lideradas por mulheres, e ela trouxe para a gente números relacionados a salários, a perfil de agregação de valor desses setores, e nos deu talvez um raio-x dos benefícios que todos, nesta sala e fora dessa sala, conhecemos, sobre os benefícios de
trazermos uma lente de gênero para os nossos projetos, iniciativas e para as políticas públicas. Cris, daqui a pouquinho, que me sucede, vai conversar um pouquinho sobre os acordos internacionais. Ela tem uma larga experiência nessa área, não só foi vocal, mas militou para que os acordos internacionais brasileiros incorporassem esse processo. Eu tenho certeza que ela vai contar essa história para a gente com muito mais propriedade. Ontem ouvimos um pouquinho a respeito disso também. Falamos da questão do letramento e da assimetria de informação, mas também de condições de acesso a garantias e a financiamento para empresas lideradas por mulheres. Passamos por redes de apoio e citamos uma série de desafios estruturais que estão muito além da realidade da porta para fora desses empreendimentos femininos, e que são desafios estruturais que poderiam ser revelados ali naquela figura anterior, como uma fila de executivos masculinos, de homens que estão à frente das organizações e, obviamente, pautando todas, ou influenciando, talvez seja essa a forma correta de colocar, as políticas públicas, as iniciativas e projetos que dizem respeito ao apoio ao comércio internacional. Nós falamos sobre isso, eu não gostaria de entrar nessa perspectiva, mas eu gostaria, se Patrícia, nossa representante aqui do MIDIC, me permite, também os colegas do BIT, de trazer uma perspectiva nova para essa discussão. E a perspectiva que eu gostaria de trazer, podemos passar, é que este quadro, que todos conhecemos, podemos seguir, Verônica, nos leva a, isso segundo estudos do próprio Banco Mundial, do Fórum Econômico Mundial, nos leva a um efeito ou uma consequência de que, segundo o próprio estudo, serão necessários 133 anos para alcançarmos a paridade de gênero, e aqui, obviamente, em condições para além das condições corporativas, mas eu gostaria que nós seguíssemos a nossa agenda com essa provocação. Talvez nenhum de nós nesta sala, ou fora desta sala, né, nós estamos falando aí da terceira geração, da geração dos nossos filhos, dos nossos netos, talvez dos nossos bisnetos. Essa é a fotografia atual e, é claro, é importante que nós compreendamos, e eu quero aqui reconhecer o esforço do governo brasileiro e de diversas instituições e organismos nacionais e internacionais em enfrentarem esse problema. O convite que eu faço é de nós olharmos isso sob uma perspectiva, talvez, da empreendedora e não do ambiente onde ela está inserida. Essa é a provocação que eu gostaria de fazer, para que a gente traga, talvez, uma visão mais completa e mais sistêmica de quais são os desafios que nós temos. Podemos seguir, por favor. Bem, deixe-me falar um pouco sobre a indústria. Qual é o papel da mulher quando nós falamos aí, quando nós olhamos o segmento industrial, que é o segmento ao qual a CNI desenvolve, para o qual a CNI desenvolve uma série de projetos e a razão de existir da nossa entidade? Podemos seguir. Nós realizamos este ano, num contexto, se a Verônica puder passar, em um contexto de uma série de iniciativas e de organização da nossa governança para atendimento a projetos e desenvolvimento do foco em gênero, nós desenvolvemos, por exemplo, uma pesquisa que tentou compreender qual era o raio-x, dando um zoom um pouco menor, não associado unicamente ao comércio exterior, como se dava a participação das trabalhadoras, das executivas, das mulheres na indústria brasileira. Podemos passar, Verônica, por favor. E os achados que nós temos, os números, obviamente, nos preocupam. Vocês verão que, ao final dessa minha fala, o desafio trazido pela pesquisa, nos faz, como entidade, pensar um pouquinho, pensar com muito mais potência as nossas ações, mas o que nós temos hoje como fotografia aqui, 24% das trabalhadoras da indústria são mulheres, e aqui é importante dizer, eu estou falando de todas as linhas de desenvolvimento da indústria, desde linha de produção, cargos administrativos, média gerência e cargo executivo. Poderíamos dar um zoom aqui nas posições executivas, mas eu não vou redundar o que outras colegas já falaram, eu queria trazer esse diagnóstico. Sabemos que em posição executiva essa participação é muito menor. Lara já trouxe
pequenas e médias empresas têm uma participação da mulher na liderança muito mais efetiva do que grandes indústrias, né? Isso a gente já percebeu, e que, nesta fotografia que fizemos, 6 em cada 10 empresas industriais contam com políticas de promoção de igualdade, foi assim que a pesquisa nominou, Lara, poderia ser equidade de gênero, né? Então, quando eu olho a indústria, quando eu olho o segmento industrial, a fotografia que nós vemos, e esse estudo, essa sondagem foi divulgada em março desse ano, ela é uma fotografia que, quando revela faz o raio-x da situação, demonstra que há um esforço da indústria brasileira em inserir mulheres em seu processo, tanto no processo produtivo, administrativo, de gestão e na tomada de decisão executiva. Mas eu queria, mais uma vez, como eu comentei com vocês, trazer uma provocação diferente. Todas as mulheres, né, todas estas trabalhadoras associadas à indústria têm histórias de vida, né? Cada uma de nós participando dessa sala tem uma história de vida. E a primeira provocação que eu faria, podemos passar, Verônica, por gentileza, podemos seguir, é que quando eu, como executiva que trabalha na área de internacionalização de empresas, falo sobre equidade de gênero, eu trago a minha história de vida. Eu não posso desassociar a minha narrativa e o meu lugar de fala do trabalho que faço. Por que eu reforço isso e tenho reforçado isso em todas as palestras, discussões, bate-papos que faço sobre equidade de gênero? Para nós, mulheres, é muito difícil falarmos da nossa trajetória e do nosso lugar de fala a partir desse olhar sistêmico. Eu não posso esquecer, e eu sugiro, minha provocação é que cada uma de vocês, executivas que estão aqui acompanhando, servidoras, profissionais que trabalham com políticas públicas, façam essa mesma abordagem. Qual é a tua história de vida? Qual é a perspectiva que cesta de competências, é aí que nós vamos entrar, você traz para essa discussão de equidade? Eu, por exemplo, sou mãe de 2 meninos, então não vou passar por tudo, mas eu me coloco um desafio adicional de formar dois cidadãos que possam contribuir com a discussão de equidade, talvez de uma maneira diferente que o meu esposo, que o meu marido contribuiu. Então, eu desenvolvo uma série de papéis. E todos esses papéis, é importante que a gente compreenda isso de uma perspectiva sistêmica, fazem parte de uma cesta de competências. E é exatamente na cesta de competências, aqui eu estou fazendo o exemplo da cesta de competências da Sara, tem a cesta da Cris, tem a cesta da Lara, a cesta de competências da Verônica, eu vi aqui a Ludmila, a Gabriela, todos nós trazemos para essa discussão de equidade a nossa cesta de competências. E a boa notícia é que é exatamente aí que está a nossa fortaleza. Vamos em frente? Eu vou fazer mais uma provocação para vocês em relação a isso. Eu já deixo aqui o convite para que vocês façam essa reflexão de qual é a cesta que nós trazemos para essa discussão. E aí, gente, prometo, vou entrar no comércio exterior, vocês viram que eu sou socióloga, não poderia deixar de fazer uma abordagem que conjugasse o aspecto do comércio, que é o foco de vocês, com o aspecto interpessoal e da empreendedora, da mulher como agente nesse processo. A primeira coisa que eu acho que nós precisamos compreender é que as nossas iniciativas, as nossas políticas públicas, os nossos programas e projetos no Brasil, historicamente, estão focados em reforçar requisitos. Quando, na verdade, e eu vou demonstrar isso aqui por estudos, a vantagem comparativa de empresas que crescem no processo de internacionalização está na cesta de competências do tomador de decisão e, no nosso exemplo aqui, da tomadora de decisão, da empreendedora. Podemos seguir, por favor, Verônica? O tema competências, ele é discutido, não é novo, né? Nós entendemos isso normalmente na formação como chá, né? Competências, habilidades e atitudes. Eu vou me focar aqui em competências numa perspectiva até teórica, né? Eu tenho estudado isso há algum tempo no próprio mestrado, para tentar entender, de fato, que cesta é essa
que cada uma das empreendedoras traz para o seu processo de internacionalização que pode fazer diferença no êxito e na performance que a empresa vai ter quando ela atuar no comércio internacional. Existem diversas visões. A visão francesa, por exemplo, diz que é um conjunto de saberes, do saber fazer, guardem isso, que permitem agir em uma determinada situação dentro da organização. A visão britânica, muito mais madura, inclusive pauta, foi o berço onde surge a discussão sobre competências organizacionais na internacionalização, e talvez muito mais madura no sentido de elaborada, diz que são habilidades e conhecimentos que, quando aplicados concretamente, permitem que a organização tome decisões em situações reais. A visão americana, sempre associada à questão de performance, diz que aquilo são determinados atributos, veja, ainda mais distante, que empresários de alto desempenho têm para a sua tomada de decisão e principalmente para a sucessão nas suas empresas. Aqui eu já trago a perspectiva do desempenho e já trago também uma perspectiva interessante, que é a perspectiva de sucessão. Sucessão nos negócios. E no Brasil, também existem diversas universidades focadas nesse tema, centros de excelência em negócios. A ESPM tem feito isso, FIA-USP tem feito isso, a própria Federal de Santa Catarina tem estudado muito essa perspectiva. A linha brasileira traz a perspectiva do empreendedorismo associado aos negócios e a forma como essa empreendedora utiliza essas caixa de ferramentas. Os que estão aqui me conhecem há mais tempo sabem que eu gosto de usar muito essa expressão, a caixa de ferramentas que as empreendedoras utilizam para a sua tomada de decisão. Então, só para dizer e lembrar para vocês que esse não é um tema novo. E eu vou chegar agora, podemos seguir, Verônica, por favor, no estudo que foi realizado. Esse estudo é da década de 90, depois ele foi atualizado por dois pesquisadores, uma associação de pesquisadores britânicos e indianos, tentando entender o seguinte: ok, se o que faz uma empresa performar melhor no seu processo de internacionalização é a cesta de competências do empreendedor, no nosso caso aqui, da empreendedora, quais são as competências essenciais para organizações que melhor performam? Ou seja, as empresas que estão, os 14% que a Lara comentou, os 14% de empresas exportadoras brasileiras lideradas por mulheres, quais são as competências que fazem com que essas empresas se distinguam dos outros 86%? Que diferenciais ela trouxe? E aqui, gente, está talvez a grande essência do trabalho que a CNI faz, que é o entendimento de que nós precisamos atuar no decisor. A política pública ela é fundamental e importante. O desenvolvimento de programas e projetos será fundamental, e nós vamos falar sobre isso, cria um espaço de fala e uma relevância para esse tema. Mas o grande alvo, e os estudos recentes aí que eu tenho aprofundado nesse sentido, me fazem com confiança dizer para vocês que a grande virada que precisa acontecer está na cesta de competências essenciais que empreendedores e, em consequência, as suas organizações absorvem. Vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, sobre elas, e vocês devem estar dizendo assim, mas isso é mais comum em mulheres. Mas isso é mais comum em mulheres. Vamos falar sobre isso? Habilidades de comunicação intercultural. Lara falou do letramento, ou seja, falar ou não falar um idioma. Aqui, quando eu falo de competências, eu estou falando em mais do que isso. Estou falando na capacidade de entender que dominar um aspecto cultural daquele país é parte do meu negócio. É menos se eu falo ou se eu não falo, e mais como eu reajo ao ambiente intercultural. Habilidades de conexão em rede. Um recente estudo que fizemos na universidade, em parceria com a FIA-USP, com quem eu tenho trabalhado nessa abordagem, nos diz que as habilidades de participação em redes empresariais sejam, talvez, espero em breve conseguir constatar isso do ponto de vista, inclusive, acadêmico, para trazer essa contribuição para a discussão, a habilidade de participação e engajamento em redes, ela é a competência mais alavancadora da performance da empresa
que está se internacionalizando. Capacidade de colaborar, atributo nato das mulheres, e quando a gente fala da perspectiva do feminino, a gente traz esse atributo muito relacionado à economia do cuidado, né? Influência interpessoal, pensamento adaptativo, capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e adaptar-se a contextos, inteligência emocional e resiliência. Então, pasmem vocês, não é formação de preço, nem o conhecimento da logística, nem o conhecimento dos Incoterms, ou, talvez, segundo esses dois pesquisadores, e aqui eu falo de Prahalá e Kenneth, não são estes os principais conhecimentos que denotam performance para empresas internacionais. Bem, provocação feita, vamos em frente. Eu queria contar como é que a CNI incorporou isso no seu dia a dia. Podemos seguir, Verônica, por favor? Bem, eu trago aqui um exemplo aplicado disso. Podemos passar, Verônica? Eu trago aqui um exemplo aplicado disso na prática e vou contar para vocês como é que a CNI incorporou isso na sua forma de realizar projetos. Se podemos seguir. Me escutam? A gente te escuta bem. Perfeito, perfeito. Eu estou aqui no celular e no computador, Cris, lembra? Multitarefa aqui. Bem, então deixa eu dividir isso para mostrar para vocês qual foi a decisão que a CNI tomou em 2017 em relação aos seus projetos para internacionalização. O que é um requisito quando eu olho questões relacionadas à internacionalização? Peguei um tema simples, peguei formação de preço, tá? O que normalmente nós, formuladores de programas, projetos e até responsáveis pela concepção e modelagem de políticas públicas, perguntamos? Perguntamos se a empresária, possui preço formado, se ela tem um catálogo de preços em dólar ou na moeda equiparada que ela gostaria de negociar. Normalmente, a nossa abordagem no Brasil tem sido por requisitos. O que eu tenho trazido aqui, trago de provocação para vocês, até porque tenho certeza nós estamos num grupo muito seleto e que pode refletir e questionar essa abordagem, para quem sabe promover uma nova abordagem de programas e projetos no Brasil, é a perspectiva de olhar a decisão de comércio exterior e a decisão de internacionalização sob a ótica da competência, não de quem está no comercial, mas do executivo e executiva da empresa. Então, por exemplo, eu compreendo que o preço é parte da minha estratégia de negócios, eu formo o preço e sei formar preço de acordo com a negociação, entendendo que quando eu estou nos Emirados Árabes, eu, empreendedora, posso atribuir uma margem diferente para o meu produto daquilo que eu tenho, por exemplo, numa venda no mercado americano, que é mais competitivo, mais concorrencial, e onde os atributos de brasilidade vão fazer menos diferença do que nos Emirados Árabes. Percebam que aqui eu saio de uma perspectiva de requisitos e entro numa perspectiva de competência da empreendedora. E aí, nessa perspectiva, podemos seguir, Verônica, por favor? Em 2015, a CNI foi muito provocada, a verdade é essa, é preciso que seja dita aqui, nós muito provocados pela forma como fazíamos atendimento empresarial, tentando compreender quais eram os principais programas e projetos que impactariam na realidade das empresas. Nós fomos buscar na Comissão Europeia, e eu não me canso de dizer, foi um parceiro estratégico para que isso se modelasse, o programa Ao Invest, recursos para desenvolver uma nova metodologia de atendimento, que nós olhássemos as empresas com foco nas suas competências e não com foco naquilo que a própria CNI e sua rede, federações de indústrias, dispunham para oferecer. Ou seja, eu não olho o problema da baixa participação de empreendedoras no comércio exterior sob a ótica do portfólio que eu tenho. Eu não penso no portfólio, eu penso na dor da empresa e, em função disso, modelo o portfólio. Então, nós desenvolvemos essa metodologia, pilotamos essa metodologia na Argentina e na Espanha, e depois tivemos a satisfação de, em conversas com o MIDIC, com o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, transferir isso como uma metodologia a ser implementada no âmbito do Plano Nacional de Cultura Exportadora.
Quando eu faço a mudança de lógica e antes de pensar em que projeto ou iniciativa eu entrego para a empresa, se eu vou entregar uma missão, uma capacitação ou uma mentoria, eu penso em qual é a dor, qual é a cesta de competências que essa empresária tem ou não tem, eu viro o jogo. E aí o que nós fizemos? Além da transferência para o Ministério, nós passamos a utilizar essa lente para todos os atendimentos feitos por CNI e federações. Podemos seguir, por favor? E começamos a aprender. Podemos seguir, Verônica. Essa imagem que eu mostro para vocês é uma imagem do que a gente chama avaliação de maturidade para a internacionalização das empresas atendidas pela CNI e pelas federações de indústrias. Eu não vou entrar no detalhe, obviamente tem toda uma metodologia aqui que eu fico à disposição, e eu tenho certeza que o próprio MIDIC, que hoje é o dono, né, da metodologia e vem executando esse processo, também poderá contribuir bastante, parceiros fundamentais dessa nacionalização deste método. Mas aqui a gente olha 4 perspectivas e tenta fazer o seguinte: primeiro a gente pergunta para o empreendedor quais são as competências, a empreendedora, quais são as competências. Lembrem, eu não estou falando de requisito, falo de saber fazer, que a empresa possui em estratégia, em mercado, em gestão e em operações. Esse, por exemplo, é um resultado real de uma empresa liderada por mulher, atendida pela CNI no ano de 2022. Na linha em azul, nós vemos a posição da empresa e na linha em laranja, a média colocada pela geral de todos os atendimentos realizados pela CNI. Então, eu vou entrar um pouquinho mais no detalhe, mas eu queria que vocês percebessem, primeira, talvez, lição aprendida, como que a CNI tentou tangibilizar isso em algo concreto. A tentativa aqui, minhas caras, meus caros, era não tatear, era não ir, não seguir simplesmente intuição, mas ter uma rota de como atender as empresas em cada um dos desafios de competências que essas empresárias apresentavam. E a implementação do Rota Global na CNI mudou a nossa forma de pensar programas e projetos com foco em empreendimento feminino. Podemos seguir, Verônica, por favor. Já vou acelerar aqui para passar o bastão para a Cris. Percebam os números. Esses são os percentuais de empresas atendidas pela CNI e pelas federações de indústrias, empresas lideradas por mulheres. Isso é importante. Não estamos falando de mulheres em posição, por exemplo, de gerente comercial, poderíamos até trazer essa agregação, né? Mas de empresárias, de mulheres que estão atuando, por exemplo, na perspectiva comercial da empresa ou no campo produtivo. Nós estamos falando, isso é declaratório, é claro, Lara já falou diversas vezes, como a gente tem um gap aí relacionado à informação e a diagnósticos, eu não vou redundar nesse sentido, mas eu quero que vocês percebam a crescente intenção que CNI e federações de indústrias tiveram em atender empresas, em trazer para projetos e programas desenvolvidos por nós, empresas lideradas por mulheres. Em 2022, esse número chegou a 41%, ou seja, do total de atendimentos que nós realizamos, CNI e federações, 41% alcançaram empresas lideradas por mulheres. Podemos seguir. E aí, alguns insights que eu considero, podemos seguir, Verônica, por favor, que são interessantes para nós caminharmos para as lições aprendidas e para os programas e projetos. Primeira coisa que nós observamos, portanto, nós estamos falando de um histórico de 2017 a 2022, isso continua sendo implantado em 23, e é claro, com o fechamento do ano, a gente pode incorporar esse percentual aqui. O que a gente observa? As empresas lideradas por mulheres, elas desempenham melhor, quando eu olho aquelas perspectivas, estratégia e gestão, 3 pontos percentuais superior à média das demais empresas, ou seja, aquelas que não são lideradas por mulheres. De novo, as empresas lideradas por mulheres, elas performam melhor quando a gente monta aquele gráfico de rede das 4 perspectivas, elas estão
melhor posicionadas em estratégia e em gestão do que as empresas lideradas por homens. Opa, recordem das competências que falamos relacionadas à performance internacional. Todas elas estão relacionadas, de alguma forma, a comportamentos de gestão e à estratégia. Segundo insight interessante, empresas lideradas por mulheres participam de mais de uma iniciativa ou projeto desenvolvido por CNI e federações, o que pode denotar para nós um esforço continuado na internacionalização. Aqui eu estou trazendo a fotografia dos atendimentos realizados por CNI e 27 federações de indústria. Quão rico seria se nós somássemos os atendimentos de Apex, de Sebrae, do próprio MIDIC, para constatar, né, ou confrontar esses insights que aqui estão. As empresas lideradas por mulheres apresentam performance pior na perspectiva operações. A Lara trouxe isso. A Lara falou diversas vezes, tanto na primeira sessão agora como na segunda, do letramento, da dificuldade de acesso à informação, das questões relacionadas à tomada de decisão financeira, contratual, negocial. Então, é fato, pelo menos nessa amostra que trazemos, que as empreendedoras em posição de as mulheres em posição de liderança têm mais dificuldade de lidar com questões operacionais. Mas eu vou acender aqui uma luz amarela para a gente pensar. Lembrem das competências que são habilitadoras de melhor performance. Nenhuma delas está relacionada à operação. Ou seja, e aqui talvez a minha primeira pimentinha, talvez estejamos nós, no Brasil, muito focados em programas e projetos que ajudam a empresa a entender Incoterm, formar preço, compreender, por exemplo, questões relacionadas à participação em feiras internacionais e pouco preocupados com a concepção estratégica da internacionalização. Em mercados, empresas lideradas por mulheres e o grupo de empresas não lideradas por mulheres performam da mesma forma, o que denota que desafio mercado é desafio para homens e mulheres, em posição de liderança. Podemos seguir, Verônica, por favor? E aí, feita essa provocação, eu vou seguir aqui nas minhas pimentas, e eu acho que vou dar deixar aí alguns espaços para que a Cris me ajude a quicar essa bola. Eu queria provocar um pouco sobre lições aprendidas, mais uma vez, o olhar da CNI relacionada ao desenvolvimento de projetos e iniciativas dirigidas a empresas lideradas por mulheres. Podemos seguir, Verônica, por favor? O primeiro ponto aqui é: nós não podemos, as nossas instituições, o governo brasileiro e as redes, não podem se furtar de compreender que as competências são fundamentais para o empreendimento feminino. Por mais difícil que pareça nós entrarmos, ou mais intangível que pareça nós entrarmos no campo da consolidação de competências, e a gente já sabe quais são as competências que provocam alta performance, nós precisamos enfrentar esse desafio. Significa dizer, para nós, federações, CNI, federações, para a nossa própria rede, quem me conhece sabe, eu começo falando do meu desafio dentro de casa, que nós precisamos falar menos em formação de preço e talvez falar mais em como estabelecer estratégia de preço nos mercados árabes, numa perspectiva de consolidação da competência e não do requisito. Podemos seguir, Verônica, por favor. A segunda lição aprendida que eu traria para a nossa reflexão e discussão é: nós não devemos, na minha avaliação, criar bolhas de gênero. O que eu estou dizendo com isso? É importante combinar iniciativas exclusivas para mulheres com iniciativas que estimulem a diversidade. Eu preciso, e foi o aprendizado que CNI e federações tiveram nesse tempo, eu preciso criar condições de estímulo para que a empreendedora participe de projetos e iniciativas com foco em internacionalização. Mas cuidado para que nós não criemos espaços exclusivos onde eu gero uma outra situação de dependência
de baixo reforço de competência e onde eu não crio realmente condições de equidade. Podemos seguir, por favor, Verônica. A terceira lição aprendida. É claro que nós precisamos adaptar as ferramentas, a linguagem e a abordagem ao modo de negociar feminino. Mas atenção, isso como premissa dos projetos e programas, não como uma lembrança que surge quando o programa vai ser lançado. Opa, esqueci de trazer uma perspectiva de equidade ou de igualdade, como mais se menciona, para o projeto, e, portanto, esse projeto não passa no crivo de uma orientação ESG. Não pode ser assim. Nós precisamos adaptar as ferramentas, aqui sim, linguagem e abordagem de todos os projetos, de modo que a mulher, que a empreendedora, consiga participar de projetos e iniciativas. Deixa eu dar um exemplo. Se eu estou falando do desenvolvimento de competências, mentorias serão mais importantes, por exemplo, do que capacitações. Então, quando eu falo de adaptar a ferramenta, é pensar na ferramenta para o desafio que eu tenho naquela camada de empreendimento. Podemos passar, por favor, Verônica. E, por fim, ainda como lição aprendida, impacto. Nós precisamos ter metas e mensurar impacto dos nossos projetos, iniciativas e das políticas públicas. Como é que a gente desenvolve essas metas? Como é que nós fizemos, por exemplo, na CNI? Passou a ser uma meta de todos os colaboradores da nossa gerência pensar na questão da equidade em todos os projetos desenvolvidos. Então, hoje nós temos, muito pautado pela experiência do programa Rota Global, um olhar sobre o empreendimento feminino diferente do que tínhamos em 2017. Podemos seguir. E, por último, como lição aprendida, a abordagem de equidade ela tem que ser direcionadora dos programas e projetos, e não um elemento adicional para cumprir um checklist de compliance nas empresas, nas nossas organizações ou nos governos. Precisa, de fato, ser uma abordagem direcionadora, por todas as razões e benefícios que já falamos aqui. Vamos seguir, Verônica, por favor, vou acelerar um pouquinho. A boa notícia, para mim, boa notícia, eu não sei se todos vemos dessa forma, é que reforçar competências socioemocionais passa a ser, sim, nosso trabalho. Nós precisamos pensar nas competências socioemocionais no desenvolvimento de projetos e programas com foco em empreendimento feminino. Vamos em frente. E, claro, as redes são fundamentais. Falamos sobre isso. Elas precisam trazer vivência ainda mais prática e menos retórica da questão do empreendimento feminino e da participação da mulher desse ambiente. Por que eu estou dizendo isso? Imaginem que nós temos, a Lara falou, diversas redes operando com o comércio exterior e fomenta a participação feminina no comércio exterior. Cada uma dessas redes tem uma meta, tem um indicador, tem uma atividade. Imaginem se nós fôssemos capazes de criar uma coalizão de redes com foco em gênero. Pensem na potência que nós teríamos se nós, de fato, ao invés de olharmos para quem está dentro da rede, olhássemos para quem está fora da rede. E o nosso objetivo passasse a ser compreender os fatores de êxito das 14% de empresas do comércio exterior lideradas por mulheres que hoje atuam no comércio exterior. Ao invés de imaginar ou pensar nas razões pelas quais 86% fazem parte do universo masculino. É uma mudança de perspectiva ousada, mas necessária para que a gente aumente esse número. E, por fim, vamos seguir muito rapidamente, eu queria contar para vocês, prometo em 2 minutinhos, contar para vocês o que, na minha visão, já está sendo feito. Não vim aqui, colegas do BID, do MIDIC, criticar o trabalho que nós temos feito, mas nós temos 131 anos para corrigir, então a gente precisa fazer agora. E a gente só corrige quando nós conseguimos, de fato, olhar com ousadia para esse futuro. Vamos seguir, Verônica, por favor. Primeiro ponto, o diagnóstico é fundamental. Já deixo aqui o desafio para o MIDIC. Que tal termos edições anuais ou bianuais
do estudo Mulheres no Comércio Exterior. É fundamental que nós tenhamos e trabalhemos todos, as redes, as entidades e o próprio governo, com a mesma base de diagnóstico, para que a gente não se perca no caminho, na atualização, na implementação dessas iniciativas. Por favor, Verônica, podemos seguir. E essa atuação precisa ser coordenada. Aqui, meu reconhecimento, a coragem e a ousadia da Apex de propor, talvez, uma primeira coalizão, que foi chamado de Programa Mulheres e Negócios Internacionais, e logo todos nos somamos a isso, tentando trazer ou conjugar uma série de iniciativas dentro de um mesmo guarda-chuva. É importante dizer, o guarda-chuva não pode ter dono, ele é de todos nós, mas precisa haver uma atuação coordenada de entidades públicas, privadas, e do próprio executivo, do governo, no sentido de evitar sombreamento de ações e potencializar essas ações de uma maneira coordenada. Podemos seguir, por favor? Os programas, eles precisam nascer com lente de gênero. As políticas públicas, elas precisam ter isso. Poderia, por exemplo, citar aqui o acordo Brasil-Chile, que nasce com uma perspectiva, né, que traz uma perspectiva de gênero concreta, mas trazer isso como algo que faz parte do arcabouço e do framework negocial brasileiro. Então, nascer com a lente de gênero, eu trago aqui 2 exemplos da própria CNI, em parceria com a Apex e com várias redes, é fundamental. E mais, executados também por homens. Nós precisamos desenvolver programas cada vez mais engajando o masculino no entendimento desses projetos e dos benefícios gerados. É quando eu supero a discussão e entro, de fato, num formato onde as nossas organizações pensam o gênero como parte do negócio e não como algo que pontua melhor o meu negócio. Podemos seguir, por favor? As diversas redes são várias e muito potentes. Eu deixo aqui uma provocação. Será que todas nós... primeiro, nós conhecemos essas redes, eu faço parte de algumas delas, né? Nós nos conhecemos como redes? Nós tomamos o cuidado de olhar o desafio e o trabalho feito por uma rede, conectar ações? De que modo podemos fazer isso? O que eu chamei aqui de coalizão. Não para mudar o chapéu ou para criar uma burocracia operacional, mas para que a gente tenha potência na ação, para que a gente consiga, de fato, transformar essa realidade. Vamos seguir? Por favor, Verônica. Impacto e resultado. E aí, tem muito a ver com o trabalho que vários projetos se propõem. Nós temos um diagnóstico, nós temos boas iniciativas nascendo com foco com a lente de gênero, nós temos uma atuação coordenada, esse curso é mais uma belíssima oportunidade de exercitarmos isso. Nós temos diversas redes atuando, mas nós ainda não temos nem indicadores, nem escalas comuns para mensurar o impacto. E isso é urgente, para que a gente, no ano que vem, não esteja aqui discutindo esses mesmos aspectos sob uma perspectiva de olhar o copo vazio, ao invés de olhar o aprendizado que tivemos nesse processo. E implementar uma metodologia para estudo de impacto que faça sentido para a realidade brasileira é fundamental. O Brasil é continental. Eu não posso imaginar que as competências para a atuação empreendedora internacional de uma empresária do Amazonas será igual ao estímulo que eu preciso dar para uma empresária que está, por exemplo, no Sudeste brasileiro. São perspectivas diferentes e, portanto, ao mensurar, eu preciso tratar, lembrem que a gente fala de equidade? Equidade, inclusive, entre nós, redes executivas, empreendedoras de um país continental. E, por fim, já caminhando aqui para o fim, pode passar, por favor, Verônica. O que a CNI fez concretamente, né? Eu passei muito rapidamente, queria ter a oportunidade, estou à disposição para contar cada uma dessas iniciativas, falar do nosso Fórum de Mulheres Empresárias, mas vamos olhar o futuro, né? Vamos imaginar que a gente precisa trabalhar fazer, de fato, a conversão desse trabalho, desse desafio de equidade como prática na nossa sociedade, no meio corporativo e empresarial.
Está claro para a CNI que nós precisamos estimular que as empresas industriais tenham políticas internas com foco em equidade. Nós lançaremos nos próximos dias o nosso mapa estratégico com o olhar de 2032, nos colocando, CNI, federações, o desafio de ampliar, de reduzir em 36% o índice de desigualdade de gênero brasileiro até 2032. Não é algo que a CNI fará sozinha, e certamente precisa mobilizar toda a sociedade, aquela coalizão precisa acontecer. Vamos seguir, Verônica. E, claro, eu estou olhando 2032, mas não posso parar agora. Eu já deixo aqui o convite para que vocês conheçam e participem do projeto Mulheres Globais, que se soma a todo o esforço que a Apex já vem trazendo, que o próprio MIDIC vem trazendo, o programa Elas Exportam, que olha um dos espaços onde, Lara já trouxe isso, por isso eu não repeti, onde mulheres podem empreender mais e melhor em relação ao comércio exterior, que é o espaço do e-commerce. Nós estamos montando aí, lançamento no próximo dia 26, um programa de mentorias com grandes mentoras, com renomadas mentoras, para conversarem com as nossas empresárias sobre o e-commerce como estratégia de expansão. Qual é o pano de fundo aqui? O pano de fundo era que, isso a Apex nos trouxe, as empresas chegam para a gente num projeto de e-commerce que temos, sabendo o que é o e-commerce, entendendo o marketplace, mas ela não pensou a estratégia do negócio dela. Eu disse, então é aí que nós vamos atuar. Atuar de maneira complementar para ajudar a diminuir o gap que nós temos como país em relação ao tema de equidade. Eu fico por aqui, já agradecendo o espaço de provocação e me colocando à disposição para aquilo que vocês queiram trocar, questionar ou contribuir nessa discussão. O desafio é um desafio de todos nós e precisamos seguir juntos, homens e mulheres, para melhorar o panorama de equidade no setor produtivo brasileiro. Muito obrigada. Muito obrigada, Sara. Obrigada pelo seu tempo. Eu queria saber se alguém público tem alguma reação aos comentários da Sara. Com tanta provocação, podem levantar a mão aqui no Zoom, podem abrir as câmeras ou postar no chat. Qualquer comentário de vocês será bem-vindo. Patrícia, sim, adelante. Sim, tem um comentário, eu achei bastante provocador, de fato. Parabéns, Sara, pela apresentação, eu gostei muito, enfim, queria explorar aqui um pouco a questão do que pode ser feito agora, né? Eu acho que você colocou ali alguns pontos muito importantes, a questão do diagnóstico, do estudo, né? Sobre, enfim, ter outras edições, e eu até iria um pouco além da gente ter estudos que consigam entrar um pouco mais nos gaps, né? A gente chegou no valor de 14%, né, do percentual. Nós temos algumas indicações de quais são os problemas, mas eu acho que a gente tem esse desafio de entrar um pouco mais, entender um pouco mais quais são esses desafios, então acho que isso é bastante importante. A questão, de fato, do programa Mulheres e Negócios Internacionais, acho que você colocou de uma forma muito importante. E a questão de impacto e resultado, né, da gente conseguir definir indicadores, escalas comuns, eu queria também destacar esse ponto. E um ponto aqui que eu queria aí trazer como uma pergunta, né? A questão da perspectiva de diferentes estados, né? O MIDIC, a gente está trabalhando, vai começar a trabalhar a questão de comércio e gênero no âmbito da PNCE. Então, com os diferentes estados, nós temos várias, enfim, como você falou, os estados eles têm perspectivas diferentes, então como incluir os estados? Eu acho que a gente tem participação aqui de representantes dos estados, essa foi a nossa intenção com esse curso, eu acho que essa é uma abordagem, né? Enfim, trazer informação sobre esse tema, sensibilizar sobre esse tema, mas, de fato, como a gente pode incluir cada vez mais os estados dentro dos programas que estão surgindo. Acho que esse é um ponto que, se você puder falar um pouquinho, eu agradeço. Perfeito, Paty. Eu entendo que a nova PNCE, a nova roupagem
do Plano Nacional de Cultura Exportadora, que agora tem a robustez de uma política, já traz como essência, e o MIDIC tem feito isso, um trabalho de construção com a base, né? Por exemplo, o desafio de olhar o regional, olhar as regiões e compreender quais são as dores daquela região. Minha provocação, eu diria, portanto, estamos em curso, né? Acabamos de sair aí de uma série de oficinas com a ENAP, com a reflexão, com o desafio de construir esse modelo de plano de ação dos estados na política. Minha provocação é: tragam a lente de gênero. Observem a lente de gênero nesse processo. As federações de indústrias têm, por exemplo, nesse trabalho que fizemos, condição de dizer quais são as principais dores ou gaps de competência daqueles estados. Tragam essa questão para a mesa, para que nós possamos pensar, Paty, em um portfólio de iniciativas, projetos, alinhada à necessidade dessas empreendedoras. Aqui, identidade é fundamental. A empreendedora, ela precisa compreender que o comércio exterior é possível para ela, porque a linguagem está adaptada àquilo que ela compreende e entende como prioridade. Então, a minha provocação para os estados é: tragam a lente de gênero, né? Nós, como parte do comitê, como convidados da política, faremos essa provocação, de que os estados tragam, na sua construção, a lente de gênero. Temos muito trabalho a fazer, não podemos parar, precisamos continuar nessa perspectiva, Paty. Obrigada, Patrícia. Tem alguns comentários no chat, parabenizando a Sara pelo seu engajamento, seu entusiasmo. Cristiane também, vou falar em espanhol, que ela sentiu falta do Ministério das Relações Exteriores na iniciativa de Mulheres Globais, duas ferramentas em que o Itamaraty poderia contribuir, o Comitê de Gênero nos acordos comerciais e os setores de promoção comercial no exterior, nas funções no exterior. Também tem uma mensagem de Carla Fontana, que diz que tem muito interesse para participar das redes de apoio. Temos também uma mensagem de Sandra Rebouças, que diz que para a definição de indicadores é interessante a troca de experiências nas metodologias que os órgãos e entidades estão utilizando para definir o critério de empresa liderada por mulheres, assim como a Apex fez em primeiro momento com o MEDIC. A evolução das metodologias é natural e o acompanhamento em rede dessa evolução é fundamental. Só uma sugestão. Poliana Carvalho diz que é uma excelente proposta de construção de indicadores de impacto e que é necessário avançar. Obrigada, Verônica, pela oportunidade, obrigada a participação de todas. Eu tomei nota aqui de todas as considerações e talvez ao MIDIC e ao BID, eu deixo aqui o desafio de pensarmos nas metodologias e nos indicadores, já deixando aqui para o BID também a provocação de quem sabe atualizar o estudo Going Global, onde se olhou quais são as dores das empresas latino-americanas em relação à internacionalização. É um estudo antigo, Verônica, eu acho que ele é de 2010, 2011, salvo engano, eu compartilho aqui, mas que poderia, por exemplo, agora trazer uma lente de gênero, né? Trazer uma abordagem de gênero e dos novos modelos de negócios trazidos pela pandemia, e-commerce, toda a parte de inteligência artificial nos negócios, enfim. Eu fico por aqui agradecendo mais uma vez pela oportunidade e pelo espaço de provocação, sempre tentando contribuir com um Brasil melhor para todos nós. Muito obrigada, Sara. Já vamos tomar nota da sua sugestão. Vamos passar agora para Cristiane Aquini Bonomo. Ela é diplomata com 20 anos de experiência nas áreas de economia, financeira e consular. Atualmente, ela é cônsul-geral adjunta do Brasil em Londres e diretora de comunicação da Associação de Mulheres Diplomatas Brasileiras. Ela foi cônsul-geral adjunta do Brasil na Guiana Francesa, assessora da Câmara de Comércio Exterior e chefe e subchefe
chefa de setores e divisões econômicas e financeiras na Embaixada do Brasil em Washington e no Ministério das Relações Exteriores. Cristiane é formada em Direito pela Universidade Católica de Salvador da Bahia, um MBA da Universidade de Bridgeport, um mestrado em Diplomacia do Instituto Rio Branco e especializações em Comércio Internacional em Harvard e Georgetown, e liderança feminina da Universidade da Colômbia. É autora de artigos sobre comércio e gênero, área em que foi negociadora representando o Brasil. Pode falar, Cristiane. Obrigadíssima, Verônica e colegas da Esplanada, do MIDIC, por essa oportunidade. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Também estou em férias, como a Sara, mas o assunto é tão apaixonante e faz parte, né, da nossa missão, do nosso propósito realmente. Então, é com prazer que eu interrompo as férias para conversar com vocês sobre comércio e gênero. Já passaria para uma perspectiva histórica, que seria a primeira tela, apenas para dizer que, ao longo das últimas décadas, nós tivemos uma série de acordos internacionais em que a perspectiva de gênero, ou a igualdade de gênero, a equidade de gênero, foram transferidas, né, para esses acordos, inicialmente no âmbito político, e só mais recentemente para o âmbito econômico e comercial. Então, engraçado, essa apresentação já está em espanhol, porque eu falei numa uma oportunidade há 2 ou 3 semanas sobre esse mesmo assunto, também a convite do BID em Tal, mas um evento no Chile, né? Então, peço desculpas pelo espanhol, mas certamente nós brasileiros que estamos acompanhando conseguimos acompanhar bem também, né, escrito em espanhol. E quem está nos acompanhando aí dos outros países, que eu vi também que há, né, colegas aí da Argentina, talvez outros países do Mercosul, também vai facilitar já estar aí com a nossa apresentação em espanhol. Então, nós tivemos uma série de conferências, sobretudo no âmbito das Nações Unidas, da Organização dos Estados Americanos, né, na OEA, e todas esses compromissos internacionais políticos na área de igualdade, combate à violência contra a mulher, etc., foram aos poucos migrando, então, para a área comercial. E eu acho que um grande divisor de águas foi, inicialmente, de uma maneira muito sutil ainda, uma declaração ministerial ainda durante a rodada Doha da OMC, da Organização Mundial do Comércio, mas em 2017, na conferência da OMC ocorrida em Buenos Aires, foi assinada uma declaração da OMC sobre comércio e gênero, né? Passamos então para a próxima lâmina. E acho que um dos objetivos, dando um passo atrás, né, um pouco atrás do que a Lara e o que a Sara falaram, a gente não quer que vocês saiam daqui feministas, inclusive os homens, né, que estão falando. Se sim, melhor ainda, né, porque o feminismo realmente é a igualdade de oportunidades e direitos entre homens e mulheres. E seria excelente. Mas como nós somos mulheres plurais, os feminismos também são plurais, né? E eu trago aqui uma perspectiva mais liberal do feminismo, que é aquela que entende que igualdade entre homens e mulheres não é apenas uma questão social, é uma questão econômica. E é essa perspectiva liberal, né, que vai adentrar a agenda econômico-comercial. É a perspectiva de que inserir mulheres no mercado de trabalho, inserir mulheres em empresas exportadoras, inserir mulheres no comércio internacional, não é caridade, não é uma questão social, é uma questão econômica. Isso vai gerar renda, vai gerar empregos, vai gerar oportunidades, negócios, né? Renda para aquele país que vai implementar isso. Então, eu quero, dentro dessa perspectiva, então, liberal, ir aos estudos, que aí não é a Cris que está dizendo, não é a Sara, não é a Lara,
né? Quem está dizendo, por exemplo, é o FMI, que o comércio internacional vai levar mais igualdade de gênero e desenvolvimento. Estudo agora de junho de 23. Pode passar para a próxima. E aí você vai ter estudos também de outros organismos internacionais com a mesma mensagem. Então, esse estudo recente, por exemplo, que foi feito entre o Banco Mundial e a OMC, Women and Trade, the Role of Trade in Promoting Gender Equality, mostra exatamente isso, que é por meio do comércio internacional que você pode gerar aumento de salários para mulheres que estão inseridas no comércio internacional e diminuir o gap, né, a brecha salarial, o fosso salarial que existe, né, entre homens e mulheres. Vamos para o próximo. Esse também é um estudo recente. Foi antes da declaração da OMC de 2017, no mesmo ano, aliás, que saiu. E aí, o setor privado está na mesma toada, tá? Não são só os organismos internacionais e os governos. A gente vê que, por exemplo, consultorias como a McKinsey indicam que, se a gente avançar na agenda de igualdade de gênero, a gente pode gerar 12 trilhões à economia mundial, né? Ao crescimento do PIB mundial. Então, não faz sentido que nós, como metade da força de trabalho, metade da população, estejamos com números muito achatados, né? Insignificantes, tanto no que se refere à composição da força de trabalho e a diferença salarial nessa composição da massa salarial entre homens e mulheres, quanto no que se refere à liderança. E aí, quando eu falo liderança, é também em todos os setores, né? Setor público, setor privado, terceiro setor, você vê mulheres competentíssimas, mulheres, inclusive com, no caso do Brasil, né, com um nível educacional maior do que o dos homens. Isso, eu não posso falar pelos outros países, mas, em geral, é essa mesma fotografia que a gente vê. Os anos de escolaridade das mulheres é maior que a dos homens, mas elas seguem recebendo um salário menor, e, inclusive, não se candidatando a posições de chefia. Isso se reverte também no comércio exterior. Seja a mulher líder, seja a mulher funcionária de uma empresa que está no comércio exterior, seja a mulher negociadora, diplomata, analista de comércio exterior, funcionária pública, né, também. Então, é importante a gente trazer mais mulheres para o mercado de trabalho, né, e trazer mais mulheres para cargos de liderança. Até para que a gente tenha, no caso do governo, né, uma certa representatividade democrática, porque se nós somos 50% da população, a gente quer estar em 50% dos cargos, né, de chefia também. Nada mais democrático do que isso. Então, vamos para a próxima evidência, né? Então, é isso. O que os estudos de organismos internacionais e consultorias mostram? Que quanto mais mulheres você insere no mercado de trabalho, mais desenvolvimento e maior PIB. Essa é a visão liberal. E essa, assim, são números, contra números, não há argumentos, né? Então, eu queria que todo mundo saísse daqui com essa ideia, assim, muito clara. Opa, a gente quer inserir mulheres, a gente precisa inserir mais mulheres, e isso não é caridade, isso não é uma questão social, isso é uma questão econômica, é uma questão comercial, ok? E o que a Lara trouxe, de fato, empresas exportadoras pagam mais, pagam melhor, ganham em dólar, né, ganham em moeda forte. Então, se a gente investe na presença de mulheres em empresas exportadoras, melhor ainda, porque a gente sabe que aí elas vão ter também um salário maior e mais renda, tá? Então, mais mulheres em comércio exterior. Como é que a gente quer fazer isso? No caso da política pública, né, de quem é policy maker, né, como nós, como eu, negociadora, né, diplomata, analista de comércio exterior e outros colegas, né, uma das perspectivas, uma das maneiras é você negociar, né, acordos ou cláusulas de comércio e gênero. Daí a ideia de se negociar acordos ou capítulos ou cláusulas de comércio e gênero. É dentro dessa perspectiva do feminismo liberal. Vamos lá. Então,
mais uma vez, estava aí, testemunhei esse dia glorioso em Buenos Aires, em 2017, em dezembro de 2017, em que assinamos a Declaração de Buenos Aires sobre Comércio e Empoderamento Econômico das Mulheres, e aí já há uma série de linguagens que a gente depois vai utilizar em acordos comerciais, ou que já estava sendo negociado em acordos comerciais. Não nos esqueçamos que Chile e Uruguai foram pioneiros, América Latina, América do Sul, aí pioneira no mundo, porque o primeiro capítulo de comércio e gênero que entrou em vigor no mundo foi esse, né, negociado por Uruguai e Chile. Mas algumas das expressões que a gente vê aí na Declaração de Buenos Aires, depois vai ser aprofundada, digamos assim, nos acordos comerciais e nos capítulos e nas cláusulas de comércio e gênero, que é justamente buscar o empoderamento econômico, eliminando barreiras à entrada de mulheres no comércio exterior, catapultar, amadurecer as empresas lideradas por mulheres para que elas possam exportar mais e melhor para mais mercados, né, e com maior volume, justamente para gerar mais emprego e contratar mais mulheres, né, aquele círculo virtuoso. E aí eu aproveito também para fazer um parênteses e relembrar que a gente está fazendo 20 anos do Bolsa Família, 20 anos de uma política pública brasileira que dá resultados concretos e tem lente de gênero, tem viés de gênero, né? Então não é uma coisa tão nova assim. Então, para quem não conhece, né, o Bolsa Família, ele dá num cartão de crédito especificamente para mãe, para mulher, para chefe de família, um dinheiro, R$500, R$600, R$300, dependeu da época, depende da formação dessa família, mas basicamente um valor que tem que ser utilizado para alimentação, compra de material escolar, e em contrapartida, os filhos têm de ser vacinados e cumprir a escola. E agora a gente está vendo uma geração de engenheiros, médicos, médicas, né, declarando, olha, meu pai, minha mãe, minha família, né, a gente recebeu o Bolsa Família. Minha mãe recebeu o Bolsa Família quando se separou do meu pai, para poder criar a gente. E foi por meio do cadastro único do Bolsa Família que eu concluí a escola pública, que eu consegui depois acesso à ProUni, né, e a outros programas para entrar na universidade, e sou a primeira geração a entrar na universidade, a primeira geração na minha família a ser engenheira ou a ser médica, né? Então, assim, funciona. Se funciona para a renda mínima, se funcionou durante esses 20 anos, funciona para comércio exterior também. Então, também exorto aí os colegas do MIDIC e de outros ministérios a seguir aprofundando, né, essas ferramentas, e eu vou além, hein? Eu gostei da sugestão da Lara de a gente ampliar os critérios do estudo Mulheres no Comércio Exterior, gostei da ideia da Sara de fazer todo ano ou 2 vezes ao ano, e digo mais, acho que a gente deveria fazer em conjunto também com os colegas do Mercosul, né, que estão aqui presentes, e aí a gente já pode ter um diagnóstico regional, né? Bom, a OMC identificou que hoje há 109 acordos comerciais com cláusula de gênero ou capítulos com comércio e gênero, né? No caso da declaração, os 118 membros da OMC assinaram essa declaração de Buenos Aires, né, em 2017. Então, já são muitos acordos, né, com cláusulas de gênero ou com capítulos de comércio e gênero. Seguimos para a próxima imagem. Aí é importante também dizer a diferença, né, entre cláusulas de gênero e capítulos de comércio e gênero. Eu não sei se a Lara poderia passar para a próxima. Obrigada, Lara. Então, capítulos de comércio e gênero, claro, você tem um capítulo dentro, né, do acordo comercial específico sobre comércio e gênero. E quando a gente fala em cláusulas, são cláusulas em que há um artigo ou uma série de artigos em um outro capítulo que trata de um outro assunto, como, por exemplo, compras governamentais, ou propriedade intelectual, ou comércio eletrônico, em que você vai inserir ali uma cláusula de gênero. Uma exceção pode ser, por exemplo, no caso de compras governamentais, para privilegiar compras de empresas lideradas por mulheres,
esse é um exemplo clássico, ou uma cláusula para definir expressamente que qualquer regulação naquela área não poderá discriminar entre homens e mulheres, né? É o caso de propriedade intelectual ou de comércio eletrônico, muitas vezes. Então, importante dizer essa diferença, né, entre as cláusulas e os capítulos de comércio e gênero. E aí, o nosso grande divisor de águas, né? O primeiro capítulo de comércio e gênero, firmado no mundo, Chile e Uruguai, entrou em vigência em dezembro de 2018, são 6 artigos, é bem chuto, bem direto ao ponto, tem previsão de atividades conjuntas, né, de um comitê, tem um plano de trabalho com metas, né, a serem atingidas, com intercâmbio de ideias e de iniciativas, tanto no setor público quanto no setor privado, entre os dois países. E foi um exemplo inclusive para a gente, para o Brasil, né, ficamos de olho. Na época eu estava na Camex, aproveito também para saudar aí a minha casa, que me recebeu também tão bem, né? Eu tenho 20 anos de carreira no Itamaraty, mas passei por mais de 2 anos aí pela Camex, pelo MDIC, e tenho um grande carinho, né? Uma grande saudade, um grande carinho pela casa, pelo MDIC e pelos colegas da Camex e do MDIC. Foi nessa época que a gente ficou de olho, que a gente estava na Camex e achamos, nossa, que interessante. Foi essa época também que o CETA, né, o acordo entre União Europeia e Estados Unidos, também estava sendo negociado e que havia uma previsão de capítulo de comércio e gênero. Então, estava pipocando, né, acordos de comércio e gênero, cláusulas de comércio e gênero por todos os lados, e a gente não queria ficar de fora. Então, passamos para a próxima. E aí o primeiro capítulo que a gente conseguiu negociar, firmar e já entrou em vigor é justamente o nosso acordo com o Chile, né? Na realidade era um ACE, um Acordo de Cooperação Econômica, que já tinha sido assinado anteriormente e que foi modernizado, né, em 2018. Foi negociado em tempo recorde, no fim de 2016 até início de 2018, né, um pouquinho mais de um ano. São 7 artigos, tem previsão também de atividades conjuntas, também tem um plano de trabalho para que a gente possa ver início, meio e fim, né, e poder também acompanhar o desenvolvimento dessas iniciativas. E recentemente já houve uma primeira reunião esse ano. Podemos passar, acho que para a próxima, temos aí uma imagem dos colegas e das colegas. Olha aí, em reunião presencial e remota, né, aí é a equipe chilena, presencialmente, e na tela a equipe brasileira, né? Então, agora em maio desse ano foi feita, né, essa primeira reunião. Então, eu havia dito, né, escrito ali no chat, que é uma das coisas que eu sugiro, né, porque SEBRAE, CNI, CNA, Apex, tem uma série de programas, né, como a Sara falou aí de forma brilhante, e eu acho que seria muito interessante, né, que isso pudesse ser aportado, trocado, né, com os países com os quais a gente tem acordos e cláusulas de comércio e gênero, porque é assim que a gente pode adensar, melhorar, aperfeiçoar as nossas políticas públicas, né, compartilhando a nossa experiência e conhecendo as experiências dos outros países, dos nossos vizinhos, para aproveitar políticas públicas, iniciativas que deram certo e que podem também catapultar o nosso desenvolvimento, né, aqui no Brasil. Passamos, então, para o próximo. Há outros acordos em negociação, nos quais há, sim, cláusula de comércio e gênero ou capítulo de comércio e gênero. É o caso do acordo Mercosul-Canadá. Na realidade, o capítulo de comércio e gênero do acordo Mercosul-Canadá já está concluído, já foi concluído, também fui uma das negociadoras, mas o acordo em si, como um todo, não está ainda fechado. E a gente tem uma inovação, né? A gente foi aprendendo, negociando, observando e também conversando com os colegas do setor privado, porque isso que a Sara e a Lara trouxeram é fundamental. Porque não adianta a gente fazer política pública distante de quem está na ponta, né? De quem está operando ali no comércio exterior. Então, a gente precisa entender quais são esses obstáculos e como superá-los. Concordo plenamente.
E para a gente ser uma negociadora efetiva, a gente tem que fazer essa escuta ativa e levar isso para o acordo. E eu acho que a gente fez isso no acordo Mercosul-Canadá, porque não posso dar spoiler, até porque o acordo ainda não é público, mas eu posso dizer que há um artigo inovador que busca captar recursos de organismos internacionais para programas de mentoria, de capacitação e de apoio a mulheres no comércio exterior, tá? Inclusive o BID pode ser um deles, quem sabe? Quando entrar em vigor, obviamente. Né? Eu acho que eu já vou finalizando a apresentação por aqui, deixo o meu contato, mas anotei algumas coisinhas assim que foram faladas pela Sara e ou pela Lara, que eu gostaria de comentar, né, ou agregar. A questão de que as nossas exportadoras, as nossas empresas lideradas por mulheres têm de estar muito afiadas na formação de preço e saber que o consumidor europeu, de fato, quer pagar o premium. Gente, eu estou aqui em Londres há 2 anos, já servi em Genebra, né? De fato, aqui o consumidor quer pagar mais caro por um produto que seja fabricado por mulheres, por um produto que seja fabricado com material sustentável. Se puder combinar os dois, melhor ainda, né? Então, é importante realmente preparar, amadurecer as empresas brasileiras, né, para isso. A questão do Pink Tax, acho fundamental, o negociador, a negociadora tem de estar atento a isso, saber quais são os setores em que você tem uma maior participação de mulheres, tanto como consumidoras, quanto como empresárias, né, que é o caso, por exemplo, de cosméticos, perfumaria, maquiagem, etc., e, de fato, estão com as tarifas altíssimas. A gente tem que diminuir as tarifas nesses setores, né? Lugar de fala, cesta de competências. Concordo plenamente, vou dar um exemplo concreto que aconteceu no Itamaraty, comigo. Nós tivemos uma reunião com o chanceler Figueiredo, ainda em 2014, na construção do Comitê de Direito das Pessoas com Deficiência do Itamaraty, e aí ele falou, né, mas como? Acessibilidade, os nossos banheiros estão sem acessibilidade, mas eu acabei de fazer uma ronda com uma equipe grande da administração. A gente viu se tinha sabonete, porta, bidê, água, enfim, viram uma série de coisas, mas não viram acessibilidade. E aí eu perguntei para ele, tinha alguém na sua equipe com deficiência? Ele falou, não. Tinha alguém que era mãe ou pai responsável por pessoa com deficiência? Ele falou, não. Eu falei, então, é a lente. Então, assim como a gente tem a lente de gênero, a lente de raça, né, a gente tem diversas outras lentes que precisam ser focadas, sim, para a gente fazer política pública. E é com muita alegria que eu compartilho com vocês que o Itamaraty criou 4 comitês para diálogo com a administração. Um de gênero, um de raça, um de pessoas com deficiência e outro para direitos LGBTQIA+. E por que isso é fundamental? Vou dar um exemplo. Existem países em que a homossexualidade ainda é crime, né? Então, por exemplo, um diplomata gay não pode servir nesse país, não pode levar o seu companheiro ou a sua companheira para esse país, né? Pessoas com deficiência, a mesma coisa. Você tem uma série de países que ainda excluem pessoas com deficiência, não tem escola inclusiva, segregam, institucionalizam, né? Enfim, então, tudo isso precisa ser levado em consideração internamente, mas também externamente, quando a gente está negociando. Outro exemplo em comércio exterior. Produtos de acessibilidade para pessoas com deficiência, né? Então, você tem talheres adaptados, cadeiras de rodas, né? Você tem uma série de produtos do dia a dia de pessoas com deficiência, paralisia cerebral, aparelho auditivo, prótese, órtese e tal, e ninguém estava pensando o seguinte, puxa, isso aí é comercializado no comércio exterior, claro, né? E isso faz diferença para o consumidor aqui dentro no Brasil, né? Se o consumidor tiver várias opções e a tarifa for baixa, essa pessoa com deficiência aqui no Brasil vai poder ter acesso a esses produtos de uma forma mais barata, obviamente, porque vai ter mais competitividade. Então, foi uma das coisas também que a gente, no Comitê de Direito das Pessoas com Deficiência, no Itamaraty, apresentou para os negociadores brasileiros do acordo Mercosul-Canadá. Né? A gente espera que, quando ele sair, todos os produtos de acessibilidade já estejam com tarifa zero, né? Na primeira cesta de tarifa zero. E a gente espera que essa prática possa ser adotada nas negociações de outros acordos também. Já estourei meu tempo, fico à disposição. Uma última notícia, a gente também criou uma alta representante para gênero, isso
outros países que estão aqui presentes fizeram isso, a Argentina fez isso, então o Itamaraty também tem agora uma ministra de segunda classe, que é a ministra Vanessa Dolci, que está no gabinete do ministro de Estado, que vê a questão de gênero interna e externamente, então tanto para a política externa quanto para a nossa política interna também. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristiane, muito interessante a sua apresentação. Eu não sei se tem alguma pergunta, aqui vejo palmas e parabéns. Se vocês tiverem alguma pergunta, comentário, já quase não dá tempo, mas podem falar. Mayra. Bom dia. Bom dia, Verônica e todas as colegas e os colegas que estão presentes aqui. Eu acho que só aproveitando, então, essa oportunidade, Verônica, estamos participando de uma equipe, né, da Apex Brasil, que foi tão mencionada, né, em diferentes momentos pelas colegas. Sobretudo, agradecer a Sara por ter trazido a esse tema, né, de comércio e gênero no Brasil, a perspectiva do Programa Mulheres e Negócios Internacionais. E aí destacar, né, que, de fato, a gente tem esse objetivo, né, de desenvolver as ações em parceria, e foram dados esses exemplos, né, do apoio da Apex Brasil ao programa Elas Exportam, ao programa Mulheres Globais. Chamar a atenção que, para além, né, desses programas que a gente tem apoiado dos nossos parceiros, a gente também tem desenvolvido ações, né, que são específicas. Recentemente fizemos, né, uma rodada de negócios específica para empresas lideradas por mulheres, e também, Verônica, destacar que uma parceria muito importante, né, do Programa Mulheres e Negócios Internacionais é o próprio BID. A gente teve uma experiência muito rica de integração nos esforços em relação ao programa Challenge, né? Inclusive, conseguimos ampliar aí, com vários esforços, uma representação maior de empresas brasileiras no Challenge, né? E também já aproveitar e parabenizar o BID por essa iniciativa, por essa metodologia de trabalho. E sim, né, Cristiane, eu acho que tivemos ali oportunidades iniciais de contribuir com o debate, com a proximidade, com a construção do plano de trabalho, né? Eu acho que talvez um aspecto em relação ao acordo com o Chile, pelo menos que foi muito destacado, foi esse grande diferencial de já ter implementação do capítulo e a do plano de trabalho, né? Na sequência, para que a gente faça aí uma entrega, né, objetiva. Comentar, né? Acho que as diferentes colegas mencionaram a importância de pesquisa, de indicadores. Então, nós temos no Programa Mulheres e Negócios Internacionais uma frente de equipe, né, da Apex Brasil dedicada a pensar essa perspectiva. Inclusive, estamos estudando também internamente nossa base, fazendo, né, análises, né, com desagregação de dados. Então, Verônica, só mesmo para aproveitar, agradecer a oportunidade, Patrícia, de estarmos aqui participando, mas, ao mesmo tempo, né, poder complementar aí algumas informações a respeito da Apex e do Programa Mulheres e Negócios Internacionais. Obrigada, viu? Com certeza, Mayra, se eu puder falar só uma palavrinha, eu acho que a Apex, se eu puder contar o número de vezes que a Apex foi mencionada aqui, Mayra, de fato, a Apex desempenha um papel muito importante. O Programa Mulheres e Negócios Internacionais está fazendo um trabalho incrivelmente interessante. Eu acho que é algo que a gente pode levar para a discussão do grupo de trabalho de comércio e gênero que a gente está criando no âmbito da PNCE, mostrar um pouco melhor, ter um pouco mais de tempo para mostrar em mais detalhes algumas iniciativas como essa daqui. Então, obrigada, Mayra, por ter colocado esse ponto agora, tá bom?